Esposa grávida descobre traição do marido durante a consulta. Depois, o seu irmão milionário aparece. A luz do sol entrava pelas cortinas brancas e translúcidas da casa dos Lawrence, dançando sobre o chão de carvalho polido da sala de estar. Mia Lawrence estava na cozinha, com as mãos a segurar uma chávena de chá de camomila. O aroma suave das ervas acalmava-lhe os nervos, mas o nó no estômago persistia. Era dia de consulta pré-natal, um dia que ela tinha assinalado no calendário há meses. Olhou para a barriga em crescimento e acariciou-a suavemente. Quase lá, meu amor, sussurrou, com um sorriso a formar-se nos lábios. O bebê deu um pontapé em resposta, como se a tivesse ouvido. Isso encheu-a de esperança. Para Mia, aquele bebê não era apenas uma criança. Era um símbolo de tudo o que ela tinha lutado para alcançar. Estabilidade, amor e um futuro livre do caos da sua infância. O seu marido, Ryan Marshall, entrou na divisão com passo leve, a abotoar a camisa Hugo Boss feita à medida. Era um homem alto, de traços marcantes, e com um charme capaz de desarmar qualquer um. Ryan era um promotor imobiliário de sucesso, habituado ao mundo frenético e competitivo do mercado de propriedades de Manhattan. Mas, naquele dia, parecia distraído. Os olhos estavam colados ao telemóvel, a responder a uma torrente interminável de mensagens. Grande dia, não é? Arriscou Mia, tentando captar a sua atenção. HM. Ah, sim, enorme, respondeu Ryan, distraído, erguendo os olhos apenas o suficiente para esboçar um sorriso que não lhe chegou aos olhos. Pousou o telemóvel por um instante para se servir de café. Olha, tenho algumas reuniões seguidas, mas vou tentar passar na consulta. Manda-me mensagem quando chegares à clínica, está bem? Mia sentiu uma pontada de desilusão, mas apressou-se a ignorá-la. Claro, não te preocupes, disse, forçando um sorriso. Há muito que aprenderá a não pressionar Ryan quando ele estava em modo trabalho. Mais tarde, nessa manhã, Mia estava na sala de espera da Clínica de Obstetrícia e Ginecologia Lenox Hill, a folhear um exemplar gasto da revista Parents. A sala vibrava com murmúrios suaves e risos ocasionais de crianças agarradas aos pais. As paredes estavam decoradas com cartazes alegres de bebés sorridentes e padrões em tons pastel, pensados para acalmar mães ansiosas. Mia Lawrence, chamou uma enfermeira. Ela levantou-se com a naturalidade de quem já está habituada, agarrando a mala de couro. Seguiu a enfermeira por um corredor estreito até uma sala de exame privada. A doutora Sofia Patel, sua obstetra, cumprimentou-a calorosamente. É bom vê-la de novo, Mia. Como se sente hoje? Bem, respondeu Mia, sentando-se. Cansada, mas isso é normal, certo? A doutora Patel soltou uma risadinha. Muito normal. Vamos ver como está tudo a correr. A consulta de rotina decorreu sem sobressaltos. À medida que a doutora Patel deslizava o ecógrafo sobre a barriga de Mia, o ecrã ganhou vida com a imagem granulada preto e branco do bebê. Mia prendeu a respiração ao ver as pequenas mãos a mexerem-se. Aqui está o seu pequenino, disse a médica com um sorriso. Batimentos fortes, desenvolvimento saudável. Está a fazer tudo certo. Mia sentiu-se invadida por um orgulho e alívio profundos. Agradeceu à doutora Patel, marcou a próxima consulta e saiu da clínica sentindo-se mais leve. Mas essa leveza durou pouco. Ao entrar no carro, o telemóvel vibrou com uma notificação. Olhou para o ecrã. Débito de $210 no Lucu. Franziu a testa. O Lucu era um restaurante francês com estrela Michelin em Sorro, onde ela e Ryan tinham jantado uma vez, no aniversário de casamento. A lembrança daquela noite, uma mesa à luz das velas, vinho a correr, os olhos de Ryan fixos só nela, parecia de outra vida. Mia estranhou. Ryan não mencionara nenhuma reunião ali, e $210 não parecia um almoço de negócios. O seu instinto acendeu-se, mas disse a si própria que estava a ser paranoica. Decidiu ignorar. Mas, enquanto conduzia para casa, um pensamento não a largava. Por que estaria Ryan no Lucu logo hoje? Incapaz de se livrar daquela sensação, fez uma curva brusca para a FDR Drive, em direção ao centro. Estacionou a alguns quarteirões e caminhou até ao Lucu, o coração a bater descompassado. Disse a si própria que estava a exagerar, que Ryan teria uma explicação.
Entrou pelas grandes portas de latão, mergulhando no interior pouco iluminado do restaurante. E lá estava ele. Ryan, sentado num canto, inclinado sobre a toalha branca, frente a uma mulher que Mia não conhecia. A mulher era deslumbrante, cabelo loiro comprido, vestido de marca que gritava luxo e um sorriso sedutor que lhe revirou o estômago. Ryan estendeu a mão para tocar na dela, com uma expressão de intimidade desarmada. Mia ficou imóvel. A visão turvou-se, e por um momento pareceu-lhe que o ar tinha desaparecido da sala. O bebê deu um pontapé. Aquele toque trouxe-a de volta à realidade. Obrigou-se a mexer, a respirar, a pensar. Caminhou diretamente até a mesa, os saltos a ecoarem sobre o chão polido. Quando Ryan a viu, empalideceu. A mulher loira parecia confusa, o sorriso a desvanecer-se. Mia, o que estás a fazer aqui? Balbuciou Ryan, levantando-se, atrapalhado. O que estou a fazer aqui? Repetiu Mia, com a voz trêmula. Podia perguntar-te o mesmo. A loira remexeu-se, desconfortável. Ryan, quem é esta? Perguntou, num tom carregado de desdém. Mia virou-se para ela, o olhar gelado. Sou a esposa dele, disse, deixando as palavras cortarem o ar. Não esperou resposta. A humilhação e a traição eram demais. Virou costas e saiu, as mãos a tremer. Dentro do carro, Mia ficou sentada ao volante, com as lágrimas a correr-lhe pelo rosto. O peso do momento esmagava-a. Tinha construído toda a sua vida em torno de Ryan e do filho que carregava no ventre, apenas para ver tudo desmoronar num instante. O telemóvel vibrou de novo, desta vez com uma mensagem de Liam Carter, o seu melhor amigo de infância. Mia percebeu que não estava completamente sozinha. Mas, à medida que a traição se entranhava mais fundo no seu coração, um pensamento consumia-a. E agora? Mia olhava fixamente através do para-brisas, a visão turva com lágrimas que ainda não tinham caído. As ruas movimentadas de Manhattan pareciam zombar da sua dor com a sua indiferença. Táxis buzinavam, casais passeavam de mãos dadas, e turistas tiravam fotos do horizonte, todos alheios à tempestade que rugia dentro dela. O telemóvel voltou a vibrar, arrancando-a daqueles pensamentos. Olhou para o ecrã. Era uma mensagem de Liam. Hey Mia, só a ver como correu a consulta. Precisas de alguma coisa? A pontaria de Liam era assombrosa, como sempre fora. Desde que se lembrava, ele tinha sido seu porto seguro, uma presença constante no caos da sua juventude. Fora ele quem se sentara com ela nos degraus do velho prédio quando as discussões dos pais se tornavam insuportáveis. O que a aplaudia em cada conquista. Mas agora, com o seu mundo a desmoronar, Mia hesitou em responder. Ainda não estava pronta para explicar, para admitir a verdade crua da sua situação. Não ainda. Colocou o telemóvel com o ecrã virado para baixo no banco do passageiro e soltou um suspiro trêmulo. O apartamento dos Lawrence estava silencioso quando regressou. Silencioso demais. O espaço elegante e minimalista, que antes parecia um refúgio, agora parecia frio e vazio. As paredes brancas e os balcões de mármore estavam estéreis, sem o calor que ela tanto lutara para criar. Olá, Liam, disse, a voz mais fraca do que queria. Mia, estás bem? Pareces estranha, disse Liam, com preocupação na voz. Mia mordeu o lábio, sem saber como responder. Olhou de novo para a fotografia de casamento, agora escondida da vista. Estou bem, mentiu. Só estou cansada. A consulta correu bem. Liam não acreditou. Nunca acreditava. Mia, conheço-te desde que éramos miúdos. Essa não é a tua voz de estou bem. O que é que se passa? A represa rompeu. A voz dela falhou. Eu vi o Ryan hoje, no Lucu. Ele estava com outra. As palavras ficaram a pairar no ar, pesadas e cruas. Fez-se silêncio do outro lado da linha. Depois, a voz de Liam veio, calma mas firme. Onde estás agora? Em casa, respondeu Mia, limpando as lágrimas com as costas da mão. Estou a caminho, disse Liam, sem deixar espaço para objeções. Não demorou até que o intercomunicador tocasse. Mia arrastou-se até ao aparelho e atendeu. Momentos depois, Liam entrou pela porta. Era tão familiar como sempre. Jeans, camisola azul escura, o cabelo escuro ligeiramente despenteado.
Mas a expressão era diferente. Séria. Protetora. Atravessou a sala em poucos passos e puxou Mia para um abraço. Ela não percebera o quanto precisava daquilo até estar nos braços dele. As lágrimas que tentava conter desabaram, ensopando-lhe a camisola. Está tudo bem, murmurou Lian, com a mão a acariciar-lhe as costas. Deita tudo cá para fora. Durante um tempo, ficaram assim. A presença estável de Lian a dar-lhe chão. Quando finalmente se afastou, Mia sentia-se um pouco mais leve, embora a dor ainda ali estivesse, como uma pontada surda no peito. Lian guiou-a até o sofá e sentou-se ao lado dela. Conta-me tudo, desde o início, disse. Mia relatou os acontecimentos do dia. A consulta, o restaurante, a mulher loira. Tropeçava nas palavras, a voz trêmula, mas Lian ouvia com paciência. A expressão dele foi escurecendo à medida que ela falava. Quando terminou, ele soltou um longo suspiro e recostou-se no sofá. Aquele filho da... começou ele, mas conteve-se, cerrando o maxilar. Mia, tu não mereces isto. Nem tu, nem o teu bebê. Não depois de tudo que passaste. Não consigo entender, disse Mia, com a voz a quebrar. Eu pensei que éramos felizes. Pensei que estávamos a construir algo verdadeiro. Lian estendeu a mão para segurar a dela. O seu aperto era firme, mas suave. Estás a construir algo verdadeiro. Mas o Ryan, ele não merece fazer parte disso. E acredita, não está sozinha nisto. Mia olhou para ele, um vislumbre de esperança a romper a escuridão. O que queres dizer? Lian hesitou por um momento antes de dizer. O Ethan e o Noah estão na cidade. Vou ligar-lhes. Vamos resolver isto juntos. A menção de Ethan e Noah trouxe-lhe de volta memórias antigas. Os irmãos Carter tinham sempre sido figuras maiores que a vida. Ethan, o mais velho, reservado, com um intelecto intimidador. Noah, o irmão do meio, artístico e de coração puro. E Lian, o elo que os unia a todos, o seu melhor amigo. A ideia de ter o apoio deles reacendeu algo dentro de Mia. Uma centelha de força que achava ter perdido. Talvez não estivesse tão sozinha como sentia. Enquanto Lian fazia a chamada, Mia recostou-se no sofá, a mão sobre a barriga. O bebê voltou a dar um pontapé, como que a lembrar-lhe da vida que crescia dentro dela. Pela primeira vez naquele dia, permitiu-se acreditar que talvez, só talvez, conseguisse recomeçar. Mia não sabia o que esperar quando Lian disse que Ethan e Noah vinham a caminho. Os irmãos Carter eram como forças da natureza, cada um poderoso à sua maneira. Não os via há meses, desde um evento de caridade que tinham organizado no centro da cidade. As suas vidas polidas e grandiosas pareciam agora um mundo à parte do dela. E, no entanto, a ideia da presença deles despertava uma mistura de alívio e nervosismo. Sentada no sofá, sentia o peso do dia a esmagá-la. Os acontecimentos no Luku repetiam-se na sua mente como um ciclo interminável. A mão de Ryan sobre a de outra mulher. O rosto dele cheio de carinho. O tipo de carinho que ela pensava ser só para ela. Sempre que a memória surgia, era como mais uma facada no peito. Hey, a voz de Lia interrompeu-lhe os pensamentos. Estava sentado ao lado dela, o telemóvel pousado na mesa de centro. Eles vêm a caminho. Mia acenou, mas não conseguiu dizer nada. Fitava a parede, a mente à deriva. Foi Lian quem preencheu o silêncio. Sabes que eles vão ficar furiosos, não sabes? Disse suavemente. Não contigo. Com ele. Ela virou-se para ele, as sobrancelhas franzidas. Lian, não preciso que ninguém fique furioso por mim. Eu nem sei o que preciso. Precisas de pessoas do teu lado, respondeu Lian com firmeza. E tens-nos. A todos nós. As palavras dele tinham uma convicção que lhe apertou o peito. Não estava habituada a apoiar-se nos outros. Mesmo com Ryan, sempre se orgulhara de ser a forte, a que resolvia tudo. Mas agora, sentada na sua sala com tudo a ruir, percebeu o quanto precisava daquele apoio. Uma hora depois, o som do intercomunicador quebrou o silêncio. Lian levantou-se rapidamente e foi até ao painel. Sim, disse ao microfone. Somos nós, respondeu uma voz grave e firme. Ethan, como sempre. Lian carregou no botão para destrancar a porta e voltou-se para Mia. Pronta? Não estava.
mas acenou com a cabeça mesmo assim. Momentos depois, a porta abriu-se e Ethan e Noah entraram. O contraste entre eles era evidente. Ethan, com seu fato azul marinho impecável e sobretudo preto, exalava a precisão calculada de um homem que comandava impérios. O cabelo salpicado de grisalho e os olhos cinzentos e penetrantes davam-lhe uma autoridade quase intimidante. Ao lado dele, Noah, de casaco de cabedal e jeans, irradiava uma leveza que suavizou a tensão na sala. O cabelo castanho despenteado e o sorriso fácil sempre o tinham tornado mais acessível. "Olá, miúda", disse Noah, ao aproximar-se e puxá-la para um abraço. "É bom ver-te, mesmo que as circunstâncias sejam uma porcaria." Ethan seguiu os passos dele, os movimentos deliberados. Não disse nada de imediato. Apenas a observou com uma expressão pensativa antes de lhe dar um abraço breve mas firme. "Estamos aqui", disse, como se essa simples afirmação carregasse todo o peso de que ela precisava. Reuniram-se na sala, a tensão palpável. Mia sentou-se enroscada na poltrona, a agarrar uma almofada contra o peito. Liam estava ao seu lado, encostado ao apoio do braço, enquanto Ethan e Noah ocupavam o sofá. "Conta-nos tudo", disse Ethan, a voz a cortar o silêncio como uma lâmina. Mia hesitou, o olhar a desviar-se para Liam, que lhe deu um aceno encorajador. Voltou a contar os acontecimentos do dia. A consulta, o restaurante, a mulher loira. A voz tremia-lhe. Sentia-se exposta, vulnerável, a desfiar os detalhes crus da traição de Ryan. Mas os irmãos Carter ouviram-na atentamente, as expressões a ficarem mais carregadas a cada palavra. Quando terminou, fez-se silêncio. Então Ethan inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados nos joelhos. "Isto não é só uma traição pessoal", disse, o tom controlado. "É exploração financeira. Se ele andou a usar o teu dinheiro para esta relação, temos de descobrir até onde vai." "Concordo", disse Noah, o rosto normalmente caloroso agora endurecido. "Mas primeiro, Mia, como é que estás?" "A sério?" Mia piscou os olhos, surpreendida com a pergunta. "Não sei", admitiu. "Sinto-me entorpecida, zangada. Mas, acima de tudo, sinto-me estúpida. Devia ter visto isto a chegar." "Não", interrompeu Liam, com a voz firme. "Nem penses em culpar-te. Ele tem razão", disse Noah. "O Ryan fez as escolhas dele. A culpa é dele, não tua." Ethan acenou com a cabeça. "A pergunta agora é: o que queres fazer? Confrontá-lo? Avançar legalmente? O que decidires, estamos contigo." As palavras deles atingiram-na. Pela primeira vez naquele dia, sentiu um vislumbre de controlo a regressar. Eles não estavam apenas a oferecer simpatia, estavam a oferecer soluções. Um caminho. Ela não precisava de enfrentar isto sozinha. À medida que a noite avançava, a conversa mudou. Discutiram logística, como aceder às contas, como reunir provas da má conduta de Ryan. Ethan prometeu contactar a sua equipa jurídica de manhã. Noah ofereceu-se para ficar na cidade o tempo que fosse preciso. Mas, no meio de tanto planeamento, houve momentos de leveza. Noah gozou com Liam por causa da sua terrível culinária. Ethan lançou um comentário seco sobre a falta de subtileza de Ryan. Durante alguns instantes fugazes, Mia deu por si a sorrir, até a rir. Pareceu estranho, quase errado, encontrar humor no meio da dor. Mas também foi um lembrete. Ela ainda era capaz de sentir algo além de desespero. Quando a noite terminou, Liam acompanhou-a até ao quarto. "Estás bem?" perguntou, enquanto ela se deitava. "Acho que sim", disse ela, em voz baixa. "Obrigada por tudo isto." Ele sorriu, com a mão a pousar no batente da porta. "Sempre, Mia." Quando ele saiu, Mia recostou-se nos almofadões, a mão sobre a barriga. O bebê deu um pontapé, um lembrete suave da vida pela qual estava a lutar. Pela primeira vez desde a traição, sentiu uma faísca de esperança. Talvez, só talvez, conseguisse encontrar uma saída. A manhã chegou devagar, com o brilho suave do amanhecer a filtrar-se pelas persianas do quarto. Mia mal dormira. Os pensamentos tinham sido demasiado agitados, a girar sem fim entre raiva, luto e incerteza. Ficou a olhar para o teto, sentindo o peso do futuro do seu filho por nascer a oprimir-lhe o peito. Quando finalmente pôs os pés no chão,
O apartamento estava invulgarmente silencioso. Liam tinha ficado a dormir lá, mas suspeitava que se tinha levantado cedo e saído discretamente para lhe dar espaço. A ideia arrancou-lhe um leve sorriso. Ele sempre sabia quando ela precisava que ele estivesse por perto, e quando precisava de espaço para respirar sozinha. Mia entrou na cozinha, os pés descalços contra o chão frio, e um bilhete no balcão chamou-lhe a atenção. Fiz café. Liga-me se precisares. Liam. Ao lado do bilhete, um jornal dobrado com precisão. Mia serviu-se de uma chávena de café, o calor a aquecer-lhe as palmas das mãos enquanto se sentava ao balcão. O silêncio parecia pesado, mas não insuportável. Era o tipo de quietude que fazia parecer que estava prestes a acontecer algo grande. Estava a meio da sua chávena quando o intercomunicador tocou. Pousou a caneca e carregou no botão. Sou Ethan. Veio o tom familiar, seco e direto. Mia destrancou a porta, e momentos depois ele entrou no apartamento com uma mala de pele elegante na mão. Vestia outro fato impecavelmente cortado, mas a expressão era mais suave do que na noite anterior. Bom dia, cumprimentou, a voz estável. Bom dia, respondeu Mia, gesticulando para que ele se sentasse. Café. Estou bem, disse Ethan, sentando-se ao balcão. Pousou a mala e abriu-a com precisão ensaiada. Estive a investigar, começou, retirando uma pilha de papéis organizados com rigor. A situação financeira do Ryan é pior do que esperava. O estômago de Mia apertou-se. Inclinou-se para a frente, a preparar-se. O que queres dizer? Ethan folheou os documentos, escolheu um e deslizou-o na direção dela. Ele hipotecou as vossas contas conjuntas para vários investimentos de alto risco. Alguns falharam gravemente. Outros estão ligados a empreendimentos duvidosos, incluindo um com um homem chamado Lucas Reis. O nome gelou-lhe o sangue. O pai da Jéssica. Ethan acenou. Sério. Precisamente. O Lucas é conhecido pelos seus negócios obscuros. O Ryan está a tentar atrair o interesse dele, provavelmente à procura de um resgate financeiro. Mas é arriscado. Se isto rebentar, pode deixar-te num buraco financeiro profundo. Mia olhou para o papel, o peito apertado. Era como olhar para um puzzle impossível de resolver. O que faço? Perguntou, num sussurro. Protegemos-te, respondeu Ethan com firmeza. Primeiro, precisamos de isolar as tuas finanças. Tenho uma equipa pronta para ajudar-te a separar os teus bens dos dele. Se ele cair, não te vai arrastar com ele. E depois, continuou, reunimos provas. Se isto for parar ao tribunal, precisamos de documentação da má gestão dele e da traição. Não vai ser bonito, mas é necessário. Mia recostou-se na cadeira, as mãos a tremer. A ideia de enfrentar Ryan em tribunal, de expor o caos da vida deles perante estranhos, parecia esmagadora. Não sei se consigo, admitiu, com a voz embargada. O olhar de Ethan suavizou. Estendeu a mão por cima do balcão e pousou-a sobre a dela. Tu consegues. E não vais fazer isto sozinha. Nós tratamos da parte difícil. Tu só tens de te concentrar em ti e no bebê. A menção do bebê trouxe novas lágrimas aos olhos de Mia. Pousou a mão sobre a barriga, sentindo os pequenos movimentos sob a pele. Isto não era suposto acontecer. Sussurrou. Eu sei, disse Ethan, baixinho. Mas és mais forte do que pensas, Mia. E às vezes, os momentos mais difíceis levam aos mais importantes. Depois de Ethan sair, prometendo voltar com novidades, Mia tentou distrair-se a arrumar o apartamento. Mas não resultou. Os pensamentos voltavam sempre ao mesmo. Ryan, a traição, a vida que pensava ter. O telemóvel vibrou, quebrando o ciclo. Era Noah. Atendeu, grata pela distração. Olá, disse Noah, com a voz quente e familiar. Como é que estás? Mia soltou uma risada fraca. Oh, sabes. Só a desfazer anos da minha vida, um pedaço de cada vez. Noah riu-se suavemente. É uma forma de pôr as coisas. Ouve, estive a pensar. Precisas de um descanso. Um pouco de ar fresco. Que tal um passeio? Talvez almoçarmos. Mia hesitou. A ideia de sair parecia assustadora, mas ficar sentada na sua própria miséria parecia pior. Está bem, disse, por fim. Onde nos encontramos? Eu passo por aí, respondeu Noah.
Está pronta dentro de 20 minutos. Fiel à palavra, Noah apareceu 20 minutos depois no seu Porsche 911 Vintage. O carro, clássico, brilhante em preto com interiores em pele bege, assentava-lhe como uma luva, elegante sem esforço, com um toque de nostalgia. Enquanto conduziam por Central Park, Noah manteve a conversa leve. Falou do seu mais recente projeto de arquitetura, um resort de luxo nos Hamptons, e contou histórias engraçadas do estaleiro. Quando chegaram a um café sossegado no Upper West Side, Mia sentiu os ombros relaxarem pela primeira vez em dias. E, no meio de tudo, o seu bebê permanecia o seu ponto de equilíbrio. Cada movimento, cada pontapé, lembrava-lhe da vida crescer dentro dela. Era como se o bebê lhe dissesse: estou aqui. Vamos ultrapassar isto juntos. Numa terça-feira fria, Mia sentou-se na sala com uma pilha de documentos legais espalhados sobre a mesa. O consultor financeiro dos Carter, um homem mais velho chamado Walter Harrington, estava sentado à sua frente, a orientá-la no processo de separação de bens. As contas conjuntas foram congeladas, explicou Walter, com um tom calmo mas firme. O Ryan não poderá aceder a elas sem o seu consentimento. Isto dá-nos tempo para avaliar os danos. Mia acenou, tentando absorver a informação. As mãos inquietas no colo, um velho hábito de infância. E os investimentos que ele fez com o meu dinheiro? Perguntou. Walter ajustou os óculos. Estamos a trabalhar nisso. Alguns podem ser recuperados. Outros, provavelmente estão perdidos. A ideia de ver as suas poupanças afundarem-se nos esquemas irresponsáveis de Ryan provocou-lhe um pico de raiva. Mas, em vez de se deixar consumir, respirou fundo. E agora? Walter sorriu levemente, impressionado com a sua compostura. Agora, documentamos tudo. A equipa do Ethan está a tratar disso. Tu concentra-te em manter este forte por ti e pelo bebê. Quando Walter saiu, Mia sentiu um lampejo de algo que não sentia há semanas. Controlo. Era um pequeno passo, mas era dela. Nessa tarde, Noah apareceu de surpresa, com uma pequena caixa nas mãos. Tenho uma coisa para ti, disse, pousando a caixa no balcão da cozinha. Mia ergueu uma sobrancelha. O que é isso? Abre e vê, disse Noah, a encostar-se casualmente ao balcão. Dentro da caixa, havia cadernos de desenho de alta qualidade, lápis de grafite e aguarelas. Durante um momento, Mia apenas os fitou, a mente a viajar até uma época em que a arte era o seu refúgio. Tu adoravas desenhar, disse Noah, suavemente. Achei que te podia ajudar a libertar a cabeça. Mia passou os dedos pela capa suave do caderno, as emoções a borbulhar. Há anos que não se permitia criar algo apenas por prazer. A vida, o trabalho, o casamento, as expectativas, tinham se metido no caminho. Não sei se ainda me lembro como, admitiu, num sussurro. Confia em mim. Lembras-te? Disse Noah, com um sorriso caloroso. E mesmo que não, está tudo bem. Tenta. Essa noite, depois de o apartamento silenciar, silêncio, Mia abriu o caderno de esboços. A página em branco intimidou-a no início, mas, à medida que deixava o lápis deslizar pelo papel, traçando linhas suaves e hesitantes, sentiu um peso a desaparecer dos ombros. Quando pousou o lápis, o coração estava mais leve. Não era apenas sobre desenhar. Era sobre recuperar uma parte de si que tinha esquecido. 2 dias depois, Mia recebeu uma chamada inesperada. Era Jessica Ai. Mia, começou Jessica, a voz doce como mel, mas cortante. Precisamos de conversar. O aperto de Mia no telemóvel intensificou-se. Quis desligar, evitar o confronto por completo. Mas algo dentro dela, talvez a nova força que começava a ganhar, manteve-a na linha. Não acho que tenhamos nada para conversar, Jéssica. Ah, acho que temos, disse Jéssica, o tom carregado de presunção. O Ryan está enfiado até o pescoço nos negócios do meu pai. E é só uma questão de tempo até ele te arrastar com ele. Estou a dar-te a oportunidade de te afastares com dignidade. O pulso de Mia acelerou, mas manteve a voz firme. Com dignidade, queres dizer em silêncio. Chama-lhe o que quiseres, respondeu Jéssica. Tu não estás talhada para este tipo de jogo, Mia. Deixa isso para quem sabe o que está a fazer. A audácia nas palavras de Jéssica desencadeou uma onda de raiva em Mia.
Durante demasiado tempo, deixará pessoas como Jéssica, arrogantes, privilegiadas, acreditarem que tinham controlo. Mas isso tinha acabado. Tu não me conheces, Jéssica, disse Mia, a voz firme. E se pensas que vou deixar o Ryan ou teu pai passarem por cima de mim, estás muito enganada. Antes que Jéssica pudesse responder, Mia terminou a chamada. As mãos tremiam, mas não de medo. Era a adrenalina de, pela primeira vez, manter-se firme. Nessa noite, Ethan apareceu com uma atualização. Encontramos mais provas, disse, pousando um dossiê no balcão. É o suficiente para abrir um processo contra o Ryan, se for necessário. Mia abriu o ficheiro. Os olhos varreram os documentos. Cada pedaço de evidência encaixava como uma peça de puzzle. Era esmagador, mas também dava-lhe clareza. Estás a fazer um bom trabalho, disse Ethan, num tom mais suave do que o habitual. Eu sei que isto não é fácil. Não é, admitiu Mia, fechando o dossiê. Mas estou a começar a ver um caminho. E isso já é alguma coisa. Ethan acenou, pensativo. Sempre foste mais forte do que pensas, Mia. Não te esqueças disso. Quando Ethan se foi embora, Mia ficou à janela, a observar as luzes da cidade a cintilar contra o céu noturno. Ainda havia muito caminho a percorrer, mas, pela primeira vez, sentia que ia na direção certa. Mais tarde, sentada na sala, o caderno de esboços aberto no colo, desenhou sem pensar. Deixou as linhas surgirem naturalmente. Quando finalmente olhou para a folha, viu o contorno de uma árvore, forte, enraizada, inabalável pelo vento. Era um reflexo de si mesma. Passou os dedos pelo desenho e murmurou: "Vamos ficar bem." O bebê deu um pontapé em resposta. Mia sorriu. O caminho era incerto, mas, pela primeira vez em semanas, sentia que conseguia enfrentá-lo, um passo de cada vez. O peso da antecipação pairava no ar enquanto Mia se preparava para o encontro que Ethan organizara. Iam confrontar Ryan. Publicamente. Estrategicamente. Nos termos dela. A ideia de o encarar de novo dava-lhe náuseas, mas também lhe dava uma determinação que já não sentia muito. Aquilo já não era só sobre ela. Era sobre proteger o seu filho. E reclamar a vida que merecia. Frente ao espelho, ajustou o blazer azul marinho. A sua imagem devolveu-lhe o olhar. Uma mulher entre o medo e a coragem. Passou os dedos pela barriga em crescimento e fechou os olhos, a buscar força naquela pequena vida. Tu consegues, sussurrou para si mesma. Não era muito, mas era o suficiente. O confronto ia decorrer no edifício da Fundação Carter, no centro da cidade, um edifício imponente de vidro e aço. Ethan escolhera o local com cuidado, território neutro, mas intimidante. Um lembrete subtil dos recursos e do poder que Mia tinha agora do seu lado. Noah esperava a entrada. O sorriso caloroso dele foi um alívio. Pronta? Perguntou, o tom leve mas solidário. Mia acenou, mesmo com o coração a disparar. Tão pronta quanto consigo estar. Subiram em silêncio. O zumbido do elevador amplificava os seus pensamentos. Quando as portas se abriram no último andar, viram Ethan ao fundo da sala de reuniões. A postura, imponente como sempre. Liam estava ao lado dele, o rosto tenso, mas tranquilizador. E, sentado à mesa. Ryan levantou os olhos quando Mia entrou. Um lampejo de surpresa atravessou-lhe o rosto. Não esperava vê-la entrar com tanta confiança, nem ladeada pelos formidáveis irmãos Carter. Mia, disse ele, levantando-se. O que é isto? Por que é que estou aqui? Mia não respondeu de imediato. Caminhou com calma até a cadeira em frente a ele. Quando finalmente o olhou nos olhos, a voz saiu-lhe firme. Estás aqui porque precisamos de conversar. Ryan bufou, o tom sarcástico a regressar. Então é assim? Chamas os teus amiguinhos para me atacarem? Ethan avançou, o olhar frio. Então o que é? Acham que me conseguem intimidar? Também tenho contactos. Os teus contactos não te vão salvar, disse Ethan com calma, pousando uma pasta na mesa. Temos provas da tua má conduta financeira, incluindo as contas de onde retiraste dinheiro. Documentamos os investimentos falhados e o uso impróprio dos fundos conjuntos. Mia observou enquanto a confiança de Ryan desvanecia. O sorriso vacilou.
Um brilho de inquietação atravessou-lhe os olhos. Estão a blefar. Não estamos, disse Mia, a voz a cortar o ar. Inclinou-se para a frente, enfrentando-o diretamente. Usaste o meu dinheiro para sustentar o teu caso, para perseguir fantasias com Lucas Reis. E agora queres arrastar-me contigo. Mas isso acaba aqui. Ryan ficou em silêncio, a mente a mil, a tentar recuperar o controlo. Depois riu-se, um som vazio que ecoou pela sala. Vais mesmo transformar isto num espetáculo, Mia? Pensei que eras melhor do que isto. Não, Ryan, disse ela, o tom afiado. Estou, finalmente, a defender-me. Algo que devia ter feito há muito tempo. Ryan olhou para a pasta. E o que é que queres? Dinheiro. Um pedido de desculpas. Achas que me humilhar vai fazer-te sentir melhor? Eu não quero nada de ti, respondeu Mia. Só quero estar livre de ti. E proteger o que é meu. Ethan abriu a pasta e deslizou documentos pela mesa. Estas são as medidas que estamos a tomar. O teu acesso às contas conjuntas está permanentemente revogado. Os fundos restantes vão ser transferidos para a conta exclusiva da Mia. O processo legal para recuperar o resto começa agora. O rosto de Ryan ficou vermelho, a raiva a crescer. Não podem fazer isto. Já fizemos, respondeu Ethan, com simplicidade. E mais uma coisa, acrescentou Noah, o tom casual. O Lucas Reis está fora do negócio contigo. O quê? Exclamou Ryan, virando-se para ele. Do que é que estás a falar? Digamos que o Lucas não ficou muito entusiasmado ao saber dos teus episódios, disse Noah com um sorriso. Decidiu que tu não valias o risco. A cor fugiu do rosto de Ryan. Mia quase conseguia ver as rodas a girar na mente dele. Ele estava encurralado. Sem mais jogadas. Mia levantou-se, a voz calma mas firme. Acabou. Ryan, podes continuar a culpar os outros, mas isto é contigo. Acabou o teu controlo sobre a minha vida. Ryan abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez, Mia viu-o como ele era de verdade. Um homem que construiu a própria vida com mentiras. E agora via tudo a desmoronar sob o peso das suas escolhas. Virou costas e saiu da sala. Os irmãos Carter atrás dela. Quando as portas do elevador se fecharam, soltou um suspiro que nem sabia que segurava. No átrio, Liam pousou a mão no ombro dela. Estás bem? Mia acenou. O coração ainda aos pulos. Acho que sim. Foste incrível, disse Noah, sorrindo. Ethan entregou-lhe um cartão. Este é o contato do nosso advogado de família. Se o Ryan tentar alguma coisa, liga-lhe. Estás protegida. Mia aceitou o cartão, os dedos a tremer ligeiramente. Obrigada. A todos. Os irmãos trocaram um olhar. A ligação entre eles era óbvia. Tu és família, disse Liam. Estamos aqui para ti. Ao saírem do edifício juntos, Mia sentiu algo que não sentia há semanas. Alívio. O caminho à frente ainda era longo. Mas, pela primeira vez, sabia que não ia percorrê-lo sozinha. Nos dias que se seguiram, após o confronto com Ryan, Mia mergulhou num ritmo de reflexão silenciosa e pequenos, mas deliberados, passos. Apreciava os momentos mundanos. A luz da manhã a entrar pela janela da cozinha, os pontapés rítmicos do bebê enquanto bebia chá, o som suave do lápis contra o papel enquanto preenchia o caderno com formas e cores. Essas pequenas vitórias sentiam-se monumentais. Provas de que a vida continuava, mesmo com o coração ainda a carregar as cicatrizes da traição. Liam continuava por perto, uma presença constante, silenciosa e segura. Os irmãos Carter mantinham contato, o apoio deles inabalável. Mas apesar do progresso, Mia não conseguia afastar a sensação de que havia mais na traição de Ryan do que o que tinham descoberto. Era uma tarde fria quando a batida à porta soou. Mia estava sentada na sala de estar, o caderno de esboços equilibrado sobre os joelhos, uma chávena de chá de camomila a arrefecer na mesa ao lado. O som fez-na sobressaltar. Era uma batida firme e deliberada, não o toque leve a que já associava a Liam. Pousou o caderno e levantou-se, caminhando até a porta com hesitação. A mão pousou sobre o puxador, indecisa. Quando abriu, deu de caras com uma mulher que não reconheceu. A mulher era alta, com traços marcantes suavizados por uma maquilhagem meticulosamente aplicada.
O casaco elegante e a mala de marca exalavam riqueza e confiança. Mia Lawrence? Perguntou a mulher, num tom educado, mas seco. Sim, respondeu Mia com cautela. Posso ajudar? A mulher estendeu uma mão manicura com precisão. O meu nome é Evelyn Reis. Acho que temos algo a discutir. A respiração de Mia falhou por um momento. Evelyn Reis. A mãe da Jéssica. Mia fez sinal para que entrasse. O coração batia-lhe descompassado. Evelyn sentou-se com graça na ponta do sofá, cruzando as pernas com uma elegância ensaiada. Havia algo de autoritário na sua presença, mas também algo profundamente desconcertante. Não vou tomar muito do seu tempo, começou Evelyn, a voz suave. Estou aqui porque acredito que partilhamos um problema em comum. Ryan Marshall. O estômago de Mia apertou-se. Não percebo. Evelyn inclinou-se ligeiramente para frente, com uma expressão séria. O Ryan não tem apenas usado teu dinheiro para alimentar os seus comportamentos irresponsáveis. Ele também tem feito promessas ao meu marido, o Lucas, que não consegue cumprir. Ele hipotecou as tuas contas. Mas também tentou envolver a minha filha nos seus esquemas. A Jéssica, murmurou Mia, com amargura na voz. Sim, disse Evelyn, com os lábios a formar uma linha tensa. A Jéssica, com todas as suas falhas, ainda é minha filha. E eu não vou ficar a assistir enquanto um homem como Ryan arrasta vocês as duas com ele. A cabeça de Mia girava. Tentava processar as palavras daquela mulher. Por que é que me estás a dizer isto? A expressão de Evelyn suavizou, mesmo que apenas um pouco. Porque acredito que tu és a chave para responsabilizar o Ryan. Tens o poder de o expor. De pará-lo antes que cause ainda mais estragos. E, francamente, porque acho que não mereces o que ele te fez. À medida que Evelyn falava, Mia percebeu que havia mais naquela visita do que uma simples aliança. As palavras da mulher mais velha estavam demasiado bem escolhidas. Havia ali algo pessoal. O que é que não estás a dizer-me? Perguntou Mia, com a voz firme, apesar da tensão. Evelyn hesitou. Pela primeira vez, a sua compostura vacilou. Olhou para as mãos, depois de novo para Mia. O Ryan tem estado a roubar ao Lucas, admitiu. Não só dinheiro, mas também informações. Planos de negócios, estratégias, contactos de clientes. Ele tem passado tudo isso para concorrentes. O Ryan não era apenas um traidor. Era um ladrão. Um manipulador. Usará todos à sua volta para alimentar a própria ambição. A traição tornava-se ainda mais profunda, mas também despertava nela uma determinação renovada. O que é que queres de mim? Perguntou Mia, a voz baixa, mas firme. O olhar de Evelyn tornou-se mais aguçado. Quero que o derrubes. O meu marido e eu temos os recursos para apoiar-te. Podemos fornecer mais provas, representação legal, o que precisares. Mas tem de vir de ti. O Ryan precisa de saber que não pode escapar às consequências das suas ações. Nessa noite, depois de Evelyn sair, Mia permaneceu sentada no silêncio da sala, a mente a mil. A proposta era tentadora, não só para se proteger, mas para expor o Ryan por quem ele realmente era. Mas significava também mergulhar mais fundo numa batalha que ainda não sabia se tinha forças para enfrentar. Enquanto lutava com os próprios pensamentos, Liam chegou. A sua presença ancorava-a. Ouviu tudo em silêncio enquanto Mia lhe contava a conversa com Evelyn. O olhar dele escurecia a cada detalhe. Não tens de fazer isto, disse, com doçura. Se for demais, encontraremos outro caminho. Mia olhou para ele. Instintivamente pousou a mão sobre a barriga. E se esta for a única forma? E se for assim que protejo o meu filho? O meu futuro? O olhar de Liam suavizou. Então estarei contigo. A cada passo. Na manhã seguinte, Mia ligou a Evelyn. A voz estava firme. Eu faço. Mas nos meus termos. Ótimo. Respondeu Evelyn prontamente. Tratarei de tudo. Ao desligar, Mia sentiu um propósito que não sentia há semanas. O caminho seria complicado. Mas, finalmente, ela estava pronta para o enfrentar. Não lutava apenas por si. Lutava pelo filho. Pelo futuro. Pela vida que merecia. A manhã da audiência chegou fria e cinzenta. O tipo de dia que parecia suster a respiração, à espera de algo acontecer.
Mia estava frente ao espelho, a apertar os botões do casaco. Olhou o próprio reflexo. Os traços serenos. Os ombros direitos. A mulher diante do espelho era diferente. Já não era Mia que descobriu a traição do marido num restaurante mal iluminado. Era alguém que se reconstruiu, pedaço por pedaço. Liam apareceu na porta, com um copo térmico na mão. Chá, disse, estendendo-lhe. Os olhos dele encontraram os dela. Havia uma pergunta silenciosa ali. Mia aceitou o copo, os dedos tocando os dele. Obrigada, murmurou. Por tudo. Não tens de agradecer, respondeu Liam, com voz firme. Estou aqui porque acredito em ti. Ela sorriu, mesmo que ligeiramente, e deu um gole no chá. Estava quente. Reconfortante. Vamos. O tribunal era um espaço de tensão contida. Os painéis de madeira e os tetos altos amplificavam cada som. Mia sentou-se ao lado de Ethan e Noah, presenças sólidas. Do outro lado da sala, Ryan estava com o advogado. O maxilar contraído, os olhos a lançar olhares para Mia, entre raiva e desespero. Evelyn Reis também estava presente, sentada no fundo da sala. A expressão era indecifrável, mas a sua presença dizia tudo. Cumprirá a palavra. Fornecera provas que solidificavam o caso de Mia. Os procedimentos foram minuciosos. A equipa jurídica de Ethan apresentou as evidências com rigor. As ações de Ryan foram expostas. A exploração financeira, os investimentos imprudentes, os acordos obscuros com concorrentes de Lucas Reis. Cada documento corroía o seu fingimento. A sua pose esvaía-se. Estava visivelmente abalado. Quando chegou a vez de Mia falar, levantou-se devagar, as mãos firmes enquanto ajustava o microfone. Meritíssimo, começou, a voz clara. Este caso não é só sobre dinheiro. É sobre confiança. Sobre as escolhas que fazemos. E as consequências que elas trazem. Confiei no Ryan Marshall com a minha vida. Com o meu futuro. Com o futuro do meu filho. E ele pegou nessa confiança. E transformou-a numa arma. Mas eu recuso-me a deixar que ele defina quem eu sou, ou o que defendo. As palavras pairaram no ar. Fortes. Calmas. Ela lançou um olhar a Ryan, que não conseguia sustentar-lhe o olhar. Depois olhou para Liam, que lhe ofereceu um pequeno aceno encorajador. A decisão do juiz chegou rapidamente. Ryan foi considerado culpado de má conduta financeira e condenado a devolver os fundos indevidamente utilizados. Embora uma parte do dinheiro fosse considerada irrecuperável, ele também foi formalmente citado com os papéis do divórcio, que Mia já tinha preparado com antecedência. Quando o som do martelo do juiz ecoou, encerrando a audiência, Mia sentiu um peso a desaparecer dos ombros. Não era apenas uma vitória legal, era o início de um novo capítulo. Era sobre recuperar a sua liberdade, a sua voz, o seu futuro. Ryan saiu do tribunal sem dizer uma palavra, os ombros curvados, o advogado a seguir-lhe os passos em silêncio. Mia observou partir, os sentimentos dentro dela uma mistura complexa de alívio, tristeza e encerramento. Uma semana depois, Mia estava no seu pequeno escritório em casa. A luz da manhã entrava pela janela, iluminando o espaço agora preenchido com esboços e notas para sua nova agência de branding. Um sonho que finalmente ganhava vida. Chamou-lhe Rote Design Studio, um tributo à força e resiliência que tinha descoberto em si mesma. O telemóvel vibrou. Um SMS de Liam. Almoço mais tarde. Eu pago. Sorrindo, Mia respondeu rapidamente. Vemo-nos ao meio-dia. Obrigada pela tua coragem. A tua força inspirou-me a olhar mais de perto para as escolhas que fiz, e a mudar o que já devia ter sido mudado há muito. Não era só o dinheiro. Era o reconhecimento. Nessa noite, Mia convidou os irmãos Carter e Evelyn para um jantar simples no seu apartamento. Era uma refeição discreta, mas que carregava um enorme significado. Enquanto brindavam a novos começos, Mia olhou à sua volta, o coração cheio. Liam cruzou o olhar com o dela. O sorriso dele era caloroso, constante, seguro. Nesse momento, Mia percebeu algo que vinha crescer silenciosamente entre eles. Uma ligação mais profunda do que amizade, construída sobre confiança e apoio incondicional. Levantou o copo. A voz saía-lhe firme. A resiliência.
A força que descobrimos quando achamos que já não temos mais. E as pessoas que nos lembram que nunca estamos verdadeiramente sozinhas. Meses depois, Mia estava sentada no quarto do bebê, a embalar nos braços a sua recém-nascida, Emma. O espaço era sereno, decorado em tons pastel suaves. Nas paredes, estavam emoldurados esboços que Mia desenhara durante a gravidez. O futuro ainda trazia incertezas. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Mia sentia-se pronta para o enfrentar. Tinha reconstruído a sua vida a partir das cinzas da traição, mais forte, mais firme, mais enraizada do que nunca. E enquanto os dedinhos de Emma se entrelaçavam nos seus, Mia sussurrou: "Vamos ficar bem. Melhor do que bem." O passado já não a definia. O futuro era todo dela para moldar. Assim termina a jornada de Mia, do desgosto à vitória. Uma história que nos lembra o poder da resiliência, e da força que habita dentro de nós, mesmo quando tudo parece desmoronar. Com o apoio de quem verdadeiramente se importa, ela transformou a traição em oportunidade, e recuperou a sua vida, nos seus próprios termos. E você? O que teria feito no lugar de Mia? Teria tido a coragem de se levantar e lutar? Deixe a sua opinião nos comentários. Adoramos ouvir as vossas histórias. E se esta história a inspirou, não se esqueça de subscrever e ativar as notificações para não perder mais nenhuma história de superação, reviravoltas e justiça. Obrigado por assistir. E até a próxima. Milionário frio abandona a esposa pobre pela amante. Depois enfrenta o seu chocante regresso com um bebê secreto. A sala vibrava com energia, uma fusão cintilante de luxo e exclusividade que só um lugar como o Plaza Hotel podia oferecer. O baile anual dos inovadores de tecnologia de Nova York estava em pleno andamento, com titãs da indústria, socialites e uma mistura de celebridades a brilharem sob o suave brilho dos lustres de cristal. O aroma de risoto infundido com açafrão e bife maturado no ar pairava enquanto os empregados se moviam habilmente entre as mesas cobertas com toalhas de linho branco. No centro de tudo estava Daniel Grant. Ele não era apenas um convidado, era a estrela da noite. Vestido com um smoking Tom Ford perfeitamente ajustado, exalava confiança enquanto ria e trocava cumprimentos com a elite de Manhattan. O seu cabelo escuro ondulado estava meticulosamente penteado e o seu Rolex Submariner brilhava quando erguia um copo de Dom Perignon para brindar a mais um ano de sucesso para Grant Technologies. "Daniel, querido, estão à espera do teu discurso", disse Evelyn Harper, CEO, com uma voz doce como mel, mas com um tom que exigia atenção. Evelyn, sua noiva, era tudo o que os tabloides adoravam. O seu colar Cartier cintilante refletia a luz enquanto ela se inclinava, com os traços perfeitamente esculpidos emoldurados por ondas loiras platinadas que lhe desciam pelos ombros. Usava um vestido preto elegante da Prada, e os seus lábios vermelhos característicos curvaram-se num sorriso que não chegava aos olhos. Daniel acenou com a cabeça, mostrando-lhe um sorriso que era mais hábito do que sinceridade, enquanto subia ao pódio. Um silêncio caiu sobre o grande salão. "Boa noite, senhoras e senhores", começou ele, com a voz profunda e imponente. "Quando fundei a Grant Technologies numa garagem apertada em Ridgewood, Nova Jersey, nunca imaginei que estaríamos aqui esta noite a celebrar mais um ano recorde." A plateia irrompeu em aplausos, mas quando Daniel olhou para o mar de rostos à sua frente, uma sensação estranha apoderou-se dele. Os elogios, a admiração, tudo lhe pareceu vazio. Sacudiu o pensamento e continuou, tecendo uma história de coragem e ambição que a plateia devorava. Evelyn sorria para ele da primeira fila, o olhar a desviar-se brevemente para os fotógrafos que captavam todos os seus movimentos. A imagem deles era cuidadosamente construída, e ela não deixaria que uma única fissura aparecesse. À medida que a noite avançava, Daniel deu por si no bar, a beber uma Macallan 18. Observava a Evelyn do outro lado da sala, a sua risada ecoando enquanto encantava um grupo de investidores. Por um breve momento, a sua mente voltou a outro tempo, a outra mulher. Sofia. O nome dela surgia como um sussurro na sua mente, suave, mas persistente. Não pensava nela meses, talvez anos, e ainda assim, naquela noite, no meio de toda aquela opulência, as memórias dela voltavam com força. Quase a conseguia ver no pequeno apartamento que partilhavam, o cabelo preso num coque desalinhado, vestida com um dos seus antigos ceviachirtes da Ruta,
equilibrando uma panela de esparguete a fumegar numa mão e um livro de estratégia empresarial na outra. Ela tinha sido seu alicerce naqueles primeiros tempos, quando o sucesso ainda era um sonho distante e cada dólar contava. Acreditava nele mesmo quando ele duvidava de si próprio. Mas acreditar não era suficiente. Não para ele. Quando a empresa começou a crescer, Daniel ficou consumido pela ambição. A vida que tinham construído juntos começou a parecer demasiado pequena, demasiado banal. E então surgiu Evelyn, refinada, elegante, perfeita para o mundo que ele queria conquistar. Convenceu-se de que deixar Sofia era a decisão certa. Ela merecia melhor, dizia a si próprio. Mas, no fundo, sabia a verdade. A verdade era que ele pensava ter crescido para além dela. Ou assim acreditava. Daniel, a voz de Evelyn interrompeu os seus pensamentos. Ela apareceu ao seu lado, entrelaçando o braço no dele. Pareces distraído. Está tudo bem? Claro, disse ele, forçando um sorriso. Só estou a absorver tudo isto. Bem, não demores muito. Os membros da direção da Goldman Sachs querem conhecer-te. Estão interessados na expansão. Planos para o próximo trimestre? Daniel acenou com a cabeça, pousando o copo. Evelyn sempre soubera como trazê-lo de volta ao presente, mas naquela noite, o peso das suas escolhas parecia mais pesado do que o habitual. Enquanto caminhavam de volta para o meio da multidão, um empregado passou com uma bandeja de sobremesas. Um dos pratos chamou-lhe a atenção, um simples creme brulee coberto com açúcar caramelizado. Era o favorito da Sofia. Ela costumava fazê-lo para ele todos os domingos à noite, mesmo quando mal conseguiam pagar as contas. Ele abanou a cabeça, tentando afastar o pensamento, mas à medida que a noite avançava, tornava-se mais difícil ignorar a sensação insistente no peito. Pela primeira vez em anos, Daniel começou a questionar se a vida que tinha construído valia realmente o que sacrificará. A centenas de quilômetros dali, num pequeno apartamento em Chicago, Sophia Turner aconchegava o filho, Alex, na cama. Os caracóis do menino de 5 anos emolduravam o seu rosto angelical enquanto ele agarrava o seu dinossauro de peluche favorito. Mamã, o papá algum dia vai visitar-nos? Perguntou, os grandes olhos castanhos fitando-a. O coração de Sofia apertou-se, mas manteve a voz firme. Talvez um dia, meu amor, disse ela, afastando uma madeixa do cabelo da testa dele. Mas, por agora, tens-me a mim e eu tenho-te a ti. Isso é tudo o que precisamos. Beijou-lhe a testa e apagou o candeeiro da mesinha de cabeceira, retirando-se para a sala, onde a esperava uma pilha de amostras de tecido. A sua marca de moda, Evergreen Designs, começava finalmente a ganhar tração e havia encomendas para entregar. No entanto, naquela noite, enquanto trabalhava sob o brilho suave de uma lâmpada de secretária, a sua mente divagava. Já não pensava em Daniel há muito tempo, mas de vez em quando via um traço dele no sorriso de Alex, ou na maneira como franzia o sobrolho quando se concentrava. Era um lembrete agridoce do homem que em tempos tinha sido tudo para ela. Mal sabia ela que os seus mundos estavam prestes a colidir novamente, desencadeando uma cadeia de acontecimentos que mudaria suas vidas para sempre. O seu apartamento na zona South Loop de Chicago não era grandioso, mas era acolhedor. O chão de madeira rangia com padrões familiares, e os móveis em segunda mão mostravam as marcas de anos de uso. Um suave aroma terroso de lavanda e cedro pairava no ar, graças às velas que ela acendia todas as noites depois de Alex adormecer. Para ela, aquilo era um lar, não apenas um lugar para viver, mas um refúgio que construíra com as próprias mãos. Sofia sentou-se à sua pequena secretária de carvalho, a superfície cheia de amostras de tecido, tesouras e um caderno cheio de desenhos. Os seus dedos moviam-se metodicamente sobre a textura suave do algodão orgânico enquanto anotava ideias para a próxima coleção. O zumbido baixo da máquina de costura, no canto da sala, preenchia o silêncio, constante e determinado. Aquilo não era apenas trabalho. Era o seu fio condutor, a sua promessa de que conseguiria sustentar Alex sem depender de ninguém, muito menos de Daniel Grant. Mas naquela noite, a concentração de Sofia vacilava. A carta pousada na extremidade da secretária puxava o seu olhar repetidamente. O remetente, Tech Innovators Foundation, Nova York. Soava estranhamente familiar, embora ela não conseguisse situar porquê.
Estendeu a mão para o envelope, virando-o nas mãos. Tinha chegado mais cedo naquele dia, misturado entre contas e publicidade. Sofia ainda não o abrirá. Havia algo na fonte afiada e limpa e no leve perfume de colônia no papel que a tranquilizava. Inspirou fundo e deslizou cuidadosamente o dedo pela borda, rompendo o selo. Cara Senhora Turner, temos o prazer de informar que a sua empresa, Evergreen Designs, foi nomeada para o Prêmio Rising Inovator na edição deste ano da Tech Innovators Gala, em Nova York. Parabéns por esta conquista, que reconhece as suas excepcionais contribuições para a moda sustentável. As palavras esbateram-se enquanto Sofia relia a carta. Uma mistura de descrença e orgulho tomou conta dela. O Prêmio Rising Inovator não era qualquer distinção, era um marco na carreira. Os nomes dos vencedores anteriores eram sinônimo de sucesso, e só ser nomeada já era uma validação de tudo aquilo por que tinha lutado. Contudo, uma hesitação latente emergiu. O evento era em Nova York, a mesma cidade que deixará para trás, o mesmo mundo que Daniel habitava. Não voltava lá desde o divórcio. A ideia de entrar numa sala cheia de pessoas que podiam reconhecê-la, que talvez se lembrassem dela como a esposa discreta de Daniel Grant, dava-lhe náuseas. Sofia pousou a carta e passou a mão pelo cabelo, agora alguns tons mais escuro do que naqueles tempos. Levou anos a reencontrar-se, a construir uma vida onde não fosse definida pela sombra de outra pessoa. Queria mesmo arriscar tudo isso por uma noite? Os pensamentos foram interrompidos por um gemido suave vindo do quarto de Alex. Levantou-se, as pantufas a fazerem som suave no chão de madeira, enquanto caminhava pelo corredor curto. A porta rangeu ao abrir-se, revelando Alex, o pequeno corpo enrolado debaixo de um edredão com planetas e estrelas. Mamã, murmurou ele, a voz embargada pelo sono. Tive um pesadelo. Sofia ajoelhou-se ao lado dele, passando a mão pelos caracóis. O que aconteceu, querido? Perguntou, com ternura. Sonhei que ias embora e não voltavas, disse Alex, os olhos brilhando com lágrimas por derramar. O peito dela apertou-se com aquelas palavras. Alex sempre fora sensível, muito mais atento ao mundo à sua volta do que seria de esperar para sua idade. Beijou-lhe a testa e puxou o edredão até ao queixo. Eu não vou a lado nenhum, prometeu ela. Estás preso a mim, meu homenzinho. Alex deu um pequeno sorriso e aninhou-se na almofada. Está bem, sussurrou, antes de fechar os olhos. Mais tarde naquela noite, Sofia sentou-se junto à janela, olhando para o horizonte iluminado. O convite ainda estava na sua mão. Parte dela queria deitá-lo fora, permanecer no mundo seguro e estável que criará para si e para Alex. Mas outra parte, a parte que a tinha levado a criar a Evergreen Designs, a lutar por um futuro melhor, sabia que não podia ignorar aquela oportunidade. Pegou no telemóvel e ligou para a única pessoa que sabia que compreenderia. Olá, Cassie, disse Sofia quando a melhor amiga atendeu. Cassie Porter tinha sido seu pilar durante o divórcio, uma defensora feroz e sem rodeios do potencial de Sofia. Agora vivia em Denver, mas a distância nunca enfraquecera o laço entre elas. Sophie, é tarde. O que se passa? Perguntou Cassie, a voz calorosa, mas com um toque de preocupação. Sofia hesitou, os dedos traçando o contorno da carta. Recebi um convite para a Tech Innovators Gala. Houve uma pausa, antes de a gargalhada de Cassie soar do outro lado da linha. Isso é incrível. O teu trabalho está finalmente a ser reconhecido. É em Nova York, disse Sofia, a voz agora mais baixa. O tom de Cassie suavizou-se. Ah! Território do Daniel. Sofia soltou uma risada trêmula. Pois, não sei, Cass. Parte de mim sente que não vale a pena. Eu segui em frente e isto parece abrir uma porta que me esforcei tanto por fechar. E se não for sobre a porta? Disse Cassie. E se for sobre mostrares ao mundo, e a ti própria, que construíste algo incrível? Tu não precisas do Daniel nem de ninguém para validar isso. Fizeste isto sozinha. As palavras pairaram no ar, assentando no coração de Sofia como uma verdade silenciosa. Ela lançou um olhar à pilha de desenhos na secretária. A vida que construíra peça por peça. Talvez Cassie tivesse razão. Talvez isto não tivesse nada a ver com o passado. Em Nova York,
Daniel Grant estava sentado sozinho no seu amplo penthouse. As luzes da cidade entravam pelas janelas do chão ao teto, iluminando os móveis modernos e elegantes e a bandeja de jantar intocada no balcão de mármore. Daniel deslizava o dedo pelo telemóvel, até que viu uma notificação de e-mail. Lista final de nomeados para Tech Inovator Gala anunciada. Curioso, abriu o anexo e percorreu os nomes. Os seus olhos congelaram quando a viu. Sophia Turner, Evergreen Designs. Pela primeira vez em anos, o nome despertou algo nele, algo que não conseguia definir. Pousou o telemóvel e serviu-se de outra bebida, a mente inquieta. Ele ainda não sabia, mas a tempestade que pensava ter deixado para trás estava prestes a apanhá-lo. Sophia Turner nunca foi estranha à dúvida, mas quando o avião aterrou no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, sentiu um desconforto que ia além da ansiedade habitual das viagens. O horizonte da cidade surgiu à vista, os seus contornos recortados a furar a névoa pálida da manhã. Não punha os pés em Nova York há quase 6 anos, desde que deixara tudo para trás. O casamento, o sonho de uma família, e a vida que pensava ser sua. Alex estava sentado ao lado dela, as pequenas mãos agarradas ao apoio de braços enquanto espreitava pela janela com olhos arregalados de entusiasmo. Mamã, é aqui que vivem os super-heróis? Perguntou, a voz mal passando de um sussurro. Sophia sorriu, o peito a apertar-se com tanta inocência. Alguns, talvez, respondeu, despenteando-lhe os caracóis. Dissera-lhe que estavam a fazer uma viagem especial por causa do trabalho, mas não mencionara a verdadeira razão de estarem ali. Nem a gala, nem a nomeação, e muito menos a possibilidade de encontrarem Daniel. Alex era demasiado novo para entender a complexidade da situação, e Sophia ainda não estava pronta para lhe explicar. Ainda não. A viagem de táxi desde o aeroporto foi uma cacofonia de buzinas, travagens bruscas e o burburinho de uma cidade que parecia operar ao dobro da velocidade. Alex encostou o rosto à janela, deixando marcas do nariz no vidro enquanto apontava para os arranha-céus e os painéis publicitários luminosos. Olha, mamã! Aquele prédio está a tocar nas nuvens! Exclamou, apontando para a agulha do Empire State Building. Quando o táxi finalmente parou em frente ao hotel, um boutique modesto, mas confortável, perto do Bryant Park, Sophia sentiu um nó desfazer-se no peito. Não era o mesmo bairro onde ela e Daniel tinham vivido. Ali não havia fantasmas. Nenhum lembrete da vida que deixará para trás. Era um pequeno conforto, mas ainda assim, um conforto. A gala era só dali a 2 dias, mas Sophia planeara cuidadosamente a viagem, deixando espaço tanto para o trabalho como para um pouco de exploração com Alex. Nessa noite, ligou a Cassie para dar notícias. A voz mais baixa enquanto Alex brincava com seus dinossauros de brinquedo ao fundo. Então, como está a tratar-te a Big Apple? Perguntou Cassie, num tom alegre e provocador. Sophia soltou uma risada leve. Assoberbante, como sempre. Mas o Alex adora. Não para de perguntar se o Spider-Man vai aparecer. Esperto, esse miúdo, disse Cassie. E tu? Como estás a aguentar-te? Sophia hesitou, lançando um olhar a Alex. O riso dele enchia o quarto enquanto fazia o T-Rex lutar contra um Triceratops. Estou bem, disse finalmente. É estranho estar de volta. Parece outra vida. A voz de Cassie suavizou-se. Isso é porque foi mesmo outra vida. Tu já não és a mesma pessoa de antes, Soph. E isso é uma coisa boa. Sophia acenou com a cabeça, mesmo sabendo que Cassie não podia vê-la. Eu sei. Só que, não sei se estou pronta para enfrentá-lo. Se ele sequer estiver lá. Estejas ou não pronta, vais ficar bem, disse Cassie com firmeza. Construíste uma vida para ti. Uma vida que não depende dele, nem de mais ninguém. Lembra-te disso. Do outro lado da cidade, Daniel Grant estava sentado no seu penthouse, a olhar para o horizonte iluminado. Estivera inquieto o dia inteiro, a percorrer o chão de madeira polido do seu escritório enquanto os e-mails se acumulavam na caixa de entrada. A sua assistente saíra há horas, mas Daniel não conseguia afastar-se da secretária. O nome Sophia Turner continuava a ecoar-lhe na mente. Procurara-a online depois de ver a lista de nomeados, embora não soubesse por quê. O site da empresa dela era elegante e discreto, tal como Sophia. As fotos mostravam o seu trabalho, tecidos sustentáveis, design minimalista,
mas nenhuma imagem dela. Isso frustrou-o mais do que queria admitir. Queria vê-la. Queria saber como era a vida dela agora. Evelyn reparara na sua distração mais cedo, quando entrou no escritório envolta numa nuvem de Chanel número 5, os saltos a bater no chão enquanto se encostava à secretária. Estás amuado o dia todo, disse, com um tom meio curioso, meio irritado. O que se passa? Nada, respondeu Daniel, a voz seca. Evelyn arqueou uma sobrancelha perfeitamente esculpida. És um péssimo mentiroso, disse. Mas quando ele não respondeu, ela encolheu os ombros e deixou-o sozinho. Agora, enquanto olhava pela janela, Daniel perguntava-se o que diria se visse Sofia novamente. Será que ela ainda o odiava? Será que pensava nele, sequer? As perguntas atormentavam-no, perguntas que não tinha direito de fazer, mas que não conseguia ignorar. Na manhã seguinte, Sofia e Alex saíram para explorar a cidade. Visitaram o Central Park, onde Alex correu pelos campos abertos e trepou as enormes rochas, a rir-se contra o pano de fundo das árvores imponentes. Almoçaram numa pequena lanchonete perto do Columbus Circle, onde Sofia deixou Alex pedir uma pilha de panquecas maior do que a cabeça dele. Ao regressarem ao hotel, Sofia viu uma livraria escondida numa rua lateral tranquila. O aspecto fez-lhe abrandar o passo. Parecia-se muito com aquela que ela e Daniel costumavam visitar nos domingos preguiçosos, quando a vida era mais simples. Hesitou, depois decidiu entrar. O cheiro a livros antigos e café fresco envolveu-os assim que atravessaram a porta. Alex correu para a seção infantil e Sofia percorreu os corredores, os dedos a tocarem nas lombadas de romances e memórias. Por um momento, sentiu uma pontada de nostalgia, um lembrete dos momentos tranquilos que outrora valorizava. Mamãe, olha! Chamou Alex, segurando um livro ilustrado sobre dinossauros. O rosto dele brilhava de entusiasmo. Sofia sorriu, apesar da dor no peito. Ótima escolha, disse, despenteando-lhe os caracóis. Vamos levá-lo. Mais tarde, naquela tarde, enquanto passeavam pelo Bryant Park, Sofia sentiu o peso do passado começar a dissipar-se. A cidade era avassaladora, sim, mas também vibrante, viva, de uma forma que a lembrava porque se apaixonara por ela todos aqueles anos atrás. Enquanto paravam para ver um artista de rua a fazer malabarismos com tochas em chamas, Sofia sentiu o telemóvel vibrar no bolso. Tirou-o e o coração deu um salto ao ver o remetente. Tech Innovator Foundation. A mensagem era breve, um lembrete sobre a gala, acompanhado por uma versão atualizada da lista de convidados. Sofia percorreu os nomes com o olhar, prendendo a respiração ao ver Daniel Grant. O estômago apertou-se. Ela sabia que era uma possibilidade, mas ver o nome dele preto no branco tornava tudo real. Pela primeira vez, questionou se conseguiria mesmo passar por aquilo. Enquanto Alex puxava-lhe a mão, apontando para uma fonte próxima, Sofia forçou um sorriso. Vamos ver, disse, a voz firme, mas por dentro a sua determinação vacilava. Sophia Turner acordou antes do amanhecer, a luz cinzenta da cidade esgueirando-se pelas cortinas finas do quarto de hotel. Durante alguns momentos, ficou sentada na beira da cama, a olhar para o horizonte distante. O dia da gala tinha chegado, e com ele, uma energia inquieta que ela não conseguia afastar. Alex ainda dormia, enroscado debaixo de um cobertor que mal cobria o seu pequeno corpo. A imagem dele acalmou o coração acelerado dela. Estendeu a mão para afastar com cuidado um caracol do rosto do filho, sem o acordar. A sua inocência, a confiança inabalável que tinha no mundo, era uma âncora, um lembrete do porquê de ela estar ali. Sofia levantou-se, envolvendo-se num roupão macio enquanto se dirigia à kitnet. A máquina de café soltava estalidos e sibilos enquanto enchia a caneca com o líquido amargo de que ela precisava para começar o dia. Aconchegou o copo nas mãos, o calor a ancorá-la enquanto olhava para a cidade que em tempos fora seu lar. Tentará preparar-se para este momento, repetindo que a gala era sobre o seu trabalho, o seu sucesso. Mas à medida que as horas se aproximavam, a verdade corroía-lhe a firmeza. Aquilo não era apenas sobre a Evergreen Designs. Era sobre o passado que deixará para trás, e o homem que, em tempos, amara. Do outro lado da cidade, Daniel Grant estava na casa de banho do seu penthouse, a fitar o reflexo no espelho. A lâmina pairava por cima da mandíbula, mas a mente estava longe.
O e-mail da Tech Innovators Foundation continuava na caixa de entrada desde a noite anterior. Já o lera uma dúzia de vezes, mas não conseguia parar de pensar naquilo. Sophia Turner. O nome pesava-lhe no peito. Pensou em faltar à gala. Ideia que Evelyn apressou-se a descartar como absurda. És um dos oradores principais, Daniel, dissera na noite anterior, num tom cortante. Não pode simplesmente faltar por causa de uma antiga paixão. Por favor. Daniel. Ele não discutiu. Nem sabia o que diria. Mas, enquanto ajustava a gravata ao espelho e olhava para o relógio caro no pulso, sentia uma inquietação sem nome. O homem que o fitava parecia, por fora, um empreendedor de sucesso. Confiante, polido, no controlo. Mas por dentro, as fissuras começavam a aparecer. Sophia passou o final da manhã e o início da tarde a preparar-se. Tinha combinado com uma babysitter do hotel para ficar com Alex. Uma senhora mais velha, de rosto bondoso, que conquistou o menino com histórias dos próprios netos. Porta-te bem com a senhora Clara, disse Sophia, ajoelhando-se ao lado de Alex e ajeitando-lhe a gola da camisa. Eu volto num instante. Está bem, mamã, disse Alex, alegre mas curioso. Vais a algum sítio chique? Sophia hesitou antes de sorrir. Só uma coisa de trabalho, respondeu, despenteando-lhe os caracóis. Nada com que te devais preocupar. Na verdade, ela passará horas a decidir o que vestir. Não queria chamar a atenção, mas também não queria desaparecer no fundo. Depois de muita indecisão, escolheu um vestido comprido verde esmeralda. O tecido fluido, discreto, mas elegante. A cor realçava o calor dos seus olhos cor de avelã. Uma nota subtil de confiança no quanto tinha evoluído. Quando se olhou ao espelho, sentiu uma mistura de orgulho e receio. Aquela era a mulher que lutara para se tornar independente, resiliente, forte. Mas naquela noite, voltaria a entrar no mundo onde essa força seria posta à prova. Quando chegou ao Plaza Hotel, a noite já estava em pleno. O salão principal era um mar de candelabros cintilantes, arranjos florais opulentos e convidados impecavelmente vestidos. Empregados com uniformes engomados circulavam pela multidão com bandejas de flutes de champanhe e whiskies. Sophia inspirou fundo ao entrar. O seu nome foi riscado da lista e o peso da expectativa caiu sobre os seus ombros. Sentia os olhares curiosos de estranhos, os sorrisos educados de conhecidos que mal recordava. Mas então, viu-o. Daniel estava perto do bar, um copo de uísque na mão, a conversar com um grupo de homens em fatos bem cortados. A sua presença era magnética, como sempre fora. Envergava um smoking preto elegante, a postura descontraída, mas imponente. Por um momento, Sophia congelou. O coração disparou. Ele ainda não a vira, mas a visão dele despertou-lhe algo que não conseguia nomear. Não era amor, não mais. Mas também não era raiva. Era algo no meio. Um misto de emoções que ela passou anos a tentar descodificar. Daniel sentiu a presença dela antes de a ver. Era uma sensação estranha, como uma corrente elétrica no ar. Virou-se, percorrendo o salão com o olhar até que a viu. Sophia. Estava junto à entrada, o vestido num tom vibrante de verde que parecia brilhar sob as luzes. O cabelo apanhado num penteado elegante. A expressão serena, composta, mas os olhos ainda tinham o fogo que em tempos o cativara. Durante um momento, Daniel ficou imóvel. Os anos pareceram desaparecer, e ele estava de novo no pequeno apartamento deles, a vê-la rir enquanto cozinhava, ou enroscada no sofá com um livro. Mas então, a realidade voltou com força. Lembrou-se de tudo o que tinha acontecido desde então. Desculpou-se do grupo e deu um passo na direção dela, sem saber ao certo o que diria. Mas antes que pudesse alcançá-la, outro homem aproximou-se. Um homem de cabelos grisalhos e sorriso caloroso. Senhorita Turner, disse ele, com voz suave e familiar. Sophia reconheceu-o de imediato. Jonathan Pierce, CEO de uma grande cadeia de retalho e um dos oradores da noite. Senhor Pierce, respondeu ela, estendendo a mão com voz firme. É uma honra conhecê-lo. A honra é minha, disse ele, sorrindo. O seu trabalho com a Evergreen Designs é impressionante. Tenho acompanhado a sua trajetória há algum tempo. Sophia sentiu um calor de orgulho. O elogio de Pierce não era mera cortesia. Era genuíno.
Conversaram alguns minutos sobre os seus designs e o futuro da moda sustentável. Aquela conversa ancorou-a, deu-lhe um propósito no meio do caos da noite. Mas, mesmo enquanto falava, sentia o olhar de Daniel sobre si. Ele ainda não se aproximara, mas sabia que era uma questão de tempo. O zumbido da conversa preenchia o salão como uma corrente constante, pontuada por gargalhadas e o tilintar ocasional dos copos de cristal. Sophia Turner estava junto a uma das janelas altas com vista para a Quinta Avenida, segurando delicadamente uma flute de água com gás. Escolhera, de propósito, um lugar nas margens da multidão, onde pudesse observar sem ser arrastada para o turbilhão. Era mais seguro ali, mais calmo, um espaço onde pudesse respirar. Mas a sensação de segurança não durou. Sentiu de novo a carga no ar, o peso de um olhar persistente. Sabia quem era, mesmo sem olhar. Daniel Grant. Os dedos apertaram ligeiramente o copo. A condensação fria contra a pele ancorava-a enquanto lutava contra a maré de emoções. Não queria enfrentá-lo. Não ali. Não agora. Mas evitá-lo numa sala como aquela era impossível. Daniel hesitou. Os sapatos polidos cravados no mármore do salão. Já começara a dirigir-se a ela 3 vezes, parando a meio em todas. Os anos desde o último encontro pareciam comprimir-se num só instante. E ele já não era o homem confiante que comandava reuniões e investidores. Era o homem que, em tempos, ficará na cozinha pequena deles, sem palavras, enquanto ela olhava em silêncio e desapontamento. Mas agora, ao vê-la ali, junto à janela, elegante, radiante, soube que não podia adiar mais. Inspirou fundo e atravessou a sala com passos medidos. Sophia, disse suavemente, quando estava perto o suficiente para que ela ouvisse. Ela virou-se, a expressão cuidadosamente neutra. Por um momento, nenhum deles falou. O silêncio prolongou-se, carregado do peso de todas as palavras não ditas. Daniel, respondeu finalmente, a voz serena. Não estava à espera de te ver aqui. Eu também não, disse ele, embora não fosse totalmente verdade. Sabia que ela estaria ali. Lera o nome dela na lista de nomeados. E ainda assim, vê-la ali, em carne e osso, foi um choque. Ouvi falar da Evergreen Designs, começou ele, o tom cauteloso. Parabéns. A nomeação é merecida. Os lábios de Sophia curvaram-se num leve sorriso, que não chegou aos olhos. Obrigada, disse. Trabalhei muito por isto. As palavras tinham peso. Daniel sentiu o subtexto. A firmeza silenciosa na voz dela. Aquele sucesso era só dela. Sempre soube que tinhas esse potencial, disse ele, as palavras escapando antes que pudesse travá-las. Internamente, estremeceu. Soaram ocas. Sophia inclinou ligeiramente a cabeça, o olhar frio. Sabias? Engraçado. Não me lembro de teres dito isso naquela altura. Daniel abriu a boca para responder, mas as palavras ficaram presas. Sempre admirara a força de Sophia, a sua determinação. Mas nunca lhe o dissera. Em vez disso, deixará que as próprias inseguranças criassem distância entre eles. Cometi erros, admitiu finalmente, a voz mais baixa. Mais do que consigo contar. Sophia analisou-o por um momento, a expressão indecifrável. Sim, disse simplesmente. Cometeste. A conversa podia ter terminado ali. Mas Daniel não estava pronto para se afastar. Sentia uma urgência que não conseguia explicar. Uma necessidade de encurtar o abismo entre eles, nem que fosse só um pouco. Como tens estado? Perguntou. Ainda que a pergunta parecesse insuficiente. Sophia ergueu uma sobrancelha, o tom seco. Queres dizer desde que me deixaste, ou desde que reconstruí a minha vida? As palavras foram como um murro. Daniel recuou, visivelmente atingido. Ambos, disse com sinceridade. Quero saber. Sophia soltou uma risada suave, mas sem calor. Não acho que queiras mesmo saber, disse. Mas se insistes. Tenho estado bem. Na verdade, melhor do que bem. Tenho um negócio do qual me orgulho. Uma vida que construí pelos meus próprios méritos. Fez uma pausa, o olhar firme. E tenho um filho que significa o mundo para mim. A respiração de Daniel prendeu-se. Um filho. Não esperava aquilo. Nem sequer considerará essa possibilidade.
As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas de implicações. Sofia viu o espanto piscar nos olhos dele. E, a seguir, algo mais. Arrependimento. Talvez fosse arrependimento. Ou culpa. Era difícil dizer. E ela não tinha certeza de que se importava. O nome dele é Alex, disse, a voz agora mais suave. Tem 5 anos. É inteligente, gentil e curioso sobre o mundo. É tudo o que eu poderia ter desejado. Daniel acenou lentamente, a absorver as palavras. És mãe, disse, quase para si mesmo. Isso é maravilhoso, Sofia. Ela deu um pequeno sorriso tenso. Sim. Houve uma pausa. O silêncio esticava-se tenso entre eles. Daniel queria perguntar mais sobre Alex, sobre a vida dela, mas sabia que não tinha esse direito. Não depois de tudo. Pareces feliz, disse finalmente. Estou, respondeu ela, com firmeza. Lutei muito por esta felicidade, Daniel. E não vou deixar que nada a leve. As palavras dela foram um aviso silencioso, e Daniel entendeu. Quaisquer que fossem as suas intenções, qualquer culpa ou saudade que sentisse, ele não podia apagar o passado. Só podia enfrentá-lo, paz a paz, dor a dor. Antes que Daniel pudesse responder, uma voz cortou a tensão. Daniel, aqui estás. Evelyn Harper apareceu ao lado dele, a sua presença tão imponente como sempre. Vestida com um vestido prateado cintilante, parecia a perfeita socialite. O sorriso brilhante, mas afiado. O olhar passou para Sofia, os olhos estreitando-se ligeiramente. E quem é esta? Perguntou, o tom cortês, mas frio. Sofia endireitou-se, encarando Evelyn diretamente. Sofia Turner, disse, a voz firme. Sou uma das nomeadas esta noite. O sorriso de Evelyn tornou-se mais apertado. Ah, sim. A designer de moda sustentável. Já ouvi falar de si. Estendeu uma mão impecavelmente manicura. Evelyn Harper. Sofia apertou-lhe a mão brevemente, a expressão neutra. Um prazer, disse, embora a palavra não carregasse calor. A interação foi breve, mas carregada. A tensão era palpável. Evelyn entrelaçou o braço no de Daniel, o sorriso a alargar-se ao olhar para ele. Anda, querido. Estão prestes a anunciar a próxima ronda de prêmios. Daniel hesitou, o olhar a linger sobre Sofia. Foi bom ver-te, disse suavemente. Sofia acenou, a expressão impenetrável. Igualmente. Enquanto ele se afastava com Evelyn, Sofia voltou-se para a janela, o peito apertado. Tinha enfrentado-o, dissera sua verdade. Mantivera-se firme. Mas, à medida que a noite avançava, sabia que aquilo era apenas o início. Sofia Turner não ficou muito tempo à janela. A gala era sobre o seu trabalho. Sobre celebrar a Evergreen Designs e a jornada que a levará até ali. Deixar as emoções ferverem, permitir que a mente voltasse ao passado, não fazia parte do plano. Colocou o copo na bandeja de um empregado que passava, endireitou os ombros e avançou mais fundo no salão. A multidão parecia mais densa agora. O murmúrio de conversas a aumentar a cada instante. À medida que se movia pela sala, era recebida com sorrisos cordiais e acenos de colegas da indústria e admiradores. O seu nome ganhará reconhecimento no mundo da moda sustentável, e aquela noite devia ser um marco, um momento de triunfo. No entanto, o encontro com Daniel pairava, lançando uma sombra que não conseguia afastar. Sofia encontrou-se perto de uma pequena zona de estar no limite do salão, onde algumas cadeiras e mesas baixas ofereciam um alívio da multidão agitada. Afundou-se numa das cadeiras, grata por um momento para recompor os pensamentos. Da clute, tirou o telemóvel e percorreu as fotos até encontrar uma de Alex. Ele sorria para a câmera, as pequenas mãos a segurarem uma nave espacial de Lego que construíra com dedicação apenas uma semana antes. O coração dela amoleceu. Alex era o seu mundo. A sua âncora. Tudo o que tinha feito desde que deixara Nova York, cada noite sem dormir, cada sacrifício, tinha sido por ele. E agora, estar ali, tão perto do passado que deixará para trás, parecia um teste à sua força. Enquanto olhava para a foto, sentiu uma presença próxima. Levantou o olhar e viu Jonathan Pierce, o CEO com quem tinha falado antes.
O sorriso caloroso e a postura relaxada foram uma distração bem-vinda. Senhora Turner, disse ele, puxando uma cadeira para se sentar ao lado dela. Espero não estar a incomodar. Nada disso, disse Sofia, guardando o telemóvel. Por favor, sente-se. Pierce sentou-se, o fato impecável como sempre. Queria dizer outra vez o quanto estou impressionado com seu trabalho, disse ele. É raro ver alguém abordar a paixão com tanto propósito e integridade. A indústria precisa de mais vozes como a sua. Sofia sorriu. O elogio atingiu-a mais profundamente do que esperava. Obrigada, disse. Significa muito, vindo de si. Não te subestimes, disse Pierce, num tom encorajador. Construiu algo notável, e suspeito que isto é apenas o começo. Conversaram durante vários minutos. A conversa fluida e natural. Sofia sentiu-se a relaxar, a tensão a dissipar-se. Pierce partilhou histórias da sua própria trajetória no retalho e os desafios que enfrentará. Foi refrescante falar com alguém que compreendia as lutas de construir algo do zero. Alguém que respeitava o valor do trabalho árduo e da perseverança. Do outro lado da sala, Daniel estava com Evelyn e um pequeno grupo de investidores, mas a sua atenção não estava na conversa. O olhar desviava-se continuamente para o canto onde Sofia se sentava com Jonathan Pierce. Vê-la sorrir, a postura descontraída, despertou nele uma dor que não conseguia nomear. Evelyn notou a distração. Estás noutra desde o início da noite, disse ela, inclinando-se, a voz baixa. Queres partilhar o que é tão fascinante? Daniel endireitou-se, a expressão neutra. Só a pensar no discurso, disse, a desviar o assunto. Evelyn estreitou os olhos ligeiramente, mas deixou passar, voltando a atenção para o grupo. Daniel soltou um suspiro, grato pela trégua, mas o nó no peito manteve-se. Ver Sofia de novo desequilibrara-o, e não conseguia afastar a sensação de que algo importante lhe escapava por entre os dedos. O murmúrio de conversa abrandou quando o anfitrião da noite subiu ao palco, microfone na mão. Estava na hora de anunciar o vencedor do prêmio Rising Inovator, e a atenção da sala virou-se para frente. Sofia sentiu o pulso acelerar à medida que os nomeados eram chamados, um a um. O seu nome estava entre eles. A sua fotografia aparecia no ecrã gigante atrás do palco. Apertou as mãos no colo, os nervos um tambor constante no peito. E o prêmio Rising Inovator vai para... Começou o anfitrião, fazendo uma pausa dramática. Sofia Turner, da Evergreen Designs. A sala explodiu em aplausos. Por um instante, Sofia ficou imóvel. Depois, a realidade do que acabará de acontecer afundou-se. Levantou-se, o coração a bater com força, e dirigiu-se ao palco. Os aplausos pareciam irreais. Uma sinfonia de reconhecimento que nunca esperara. Ao aceitar o troféu, uma peça de vidro transparente com seu nome gravado, falou ao microfone. Obrigada, começou, a voz firme apesar do turbilhão interior. Este reconhecimento significa mais do que consigo exprimir. A Evergreen Designs nasceu da crença de que a moda pode ser mais do que roupa. Pode ser uma força de mudança, de sustentabilidade, de bem. E esta noite, ao estar aqui, sou lembrada de que trabalho árduo, paixão e resiliência realmente importam. Foi então que ouviu a voz dele. Sofia. Virou-se e viu Daniel a poucos metros. A expressão dele era difícil de ler. Parabéns, disse, num tom baixo, mas sincero. Mereces. Obrigada, respondeu ela, ainda em guarda. Por um momento, ficaram em silêncio. A tensão entre eles era palpável. Então Daniel voltou a falar, a voz tingida de arrependimento. Desculpa a forma como tudo terminou, disse. Tenho estado arrependido há muito tempo. O olhar de Sofia não vacilou. Desculpas não mudam o que aconteceu, disse. Não apagam as escolhas que fizeste, nem a dor que causaram. Eu sei, disse Daniel. Mas queria que soubesses que vejo-te agora, Sofia. Vejo tudo o que conquistaste, tudo o que te tornaste. E orgulho-me de ti. O coração dela apertou com aquelas palavras, mas não deixou que isso transparecesse. Não precisei do teu orgulho para chegar aqui, disse, a voz firme. Construi esta vida sem ti, Daniel. E não estou a olhar para trás. Com isso, virou-se e foi embora, deixando-o sozinho no corredor pouco iluminado.
Sofia voltou à suíte do hotel, o troféu ainda apertado na mão. O quarto estava silencioso, exceto pelo leve zumbido da cidade lá fora. Colocou o prêmio sobre a secretária e soltou um longo suspiro, os acontecimentos da noite a passarem-lhe pela mente como um filme em repetição. Os suspiros suaves de Alex vinham do quarto, um lembrete tranquilo do que realmente importava. Enquanto se dirigia à kitnet para se servir de um copo de água, o telemóvel vibrou no balcão. Olhou para o ecrã e hesitou. Era uma mensagem de Daniel. Gostava de falar, pelo bem do Alex. Por favor. A mandíbula de Sofia contraiu-se, e ela pousou o telemóvel sem responder. Não estava pronta para abrir essa porta novamente. Não agora. Talvez nunca. Do outro lado da cidade, Daniel estava sentado no seu penthouse, a segurar um copo de uísque que não tocava há horas. A noite tinha sido um turbilhão de emoções, e as palavras de Sofia ecoavam-lhe na mente. Construi esta vida sem ti, Daniel. E não estou a olhar para trás. Ela tinha razão, claro. Tinha construído algo extraordinário. Algo para o qual nunca precisou dele. E, mesmo assim, ele não conseguia ignorar a dor no peito. A consciência de que fora ele quem deitara tudo a perder. Evelyn já estava deitada há horas, alheia à tempestade que lhe fervia por dentro. Ele olhava para as luzes da cidade, perguntando-se se haveria alguma forma de se redimir, não por ele, mas por Sofia. E por Alex. Tinha visto fogo nos olhos dela, o amor feroz que sentia pelo filho de ambos. E sabia, no fundo, que queria fazer parte da vida de Alex. Mas como poderia merecer esse direito? Sofia acordou com o som das gargalhadas de Alex. Encontrou-o sentado na cama com Clara, a babysitter, que lhe ensinava a dobrar papel em forma de aviões. Bom dia, mamã, disse Alex alegremente, mostrando um avião de papel meio torto. Olha o que fiz. Está incrível, disse Sofia, o coração a aquecer-se com o entusiasmo dele. Obrigada, Clara. Clara sorriu. Ele é sempre uma delícia. Vou deixar-vos aproveitar amanhã. Com um aceno, reuniu as suas coisas e saiu. Sofia ajudou Alex a preparar-se para o dia. Quando o telemóvel voltou a vibrar, outra mensagem de Daniel. Ignorou-a, focando-se em Alex, que falava animadamente sobre todos os sítios que queria visitar antes de irem embora de Nova York. Podemos ir ao parque outra vez? Perguntou, os olhos brilhantes de expectativa. Claro que sim, disse Sofia, despenteando-lhe os caracóis. O parque parece perfeito. Sofia e Alex passaram a manhã no Central Park, a caminhar entre o verde e a parar num parque infantil onde Alex se juntou a um grupo de crianças para subir ao escorrega. Sofia sentou-se num banco próximo, a beber um café de um pequeno quiosque pelo qual tinham passado. Não viu Daniel até ele já estar a poucos passos de distância, com as mãos nos bolsos do casaco. Posso sentar-me? Perguntou ele, a voz cautelosa, medida. Sofia lançou-lhe um olhar. O instinto foi dizer que não. Mas a curiosidade falou mais alto. Depois de um momento, acenou com a cabeça. Daniel sentou-se. O espaço entre eles parecia imenso, apesar da proximidade. Não falou de imediato, os olhos fixos em Alex, que ria e brincava com as outras crianças. É parecido contigo, disse finalmente, a voz baixa. O peito de Sofia apertou-se. Ele é ele próprio, respondeu. Forte, resiliente, gentil. Daniel acenou, um leve sorriso a surgir-lhe nos lábios. Consigo ver isso. Ficaram em silêncio por um tempo. O som das crianças a brincar preenchia o espaço entre eles. Finalmente, Daniel falou de novo. Sei que te magoei, Sofia. Sei que não mereço perdão. E não o estou a pedir. Mas, o Alex. Quero conhecê-lo. Quero fazer parte da vida dele. Se permitires. Sofia virou-se para ele, o olhar firme. Fazer parte da vida dele não é algo que se decide assim, Daniel. É algo que se conquista. E mesmo assim, não se trata do que tu queres. Trata-se do que é melhor para ele. Eu entendo, disse Daniel, com a voz firme. E estou disposto a fazer o que for preciso. A conversa não terminou com uma resolução, mas plantou uma semente. Um reconhecimento do passado. E uma vontade tímida de seguir em frente. Ao saírem do parque,
Sofia não conseguia ignorar o peso da decisão que teria de tomar. Nessa noite, de volta ao hotel, sentou-se junto à janela com Alex a dormir no quarto ao lado. Pensou na vida que construíra, na força que fora preciso para chegar ali. E pensou em Alex, nas perguntas que um dia faria sobre o pai. O telemóvel vibrou uma última vez nessa noite. Mas, desta vez, não era uma mensagem. Era uma chamada. De Daniel. Ficou a olhar para o ecrã por longos segundos antes de finalmente atender. Daniel, disse, a voz baixa. Sofia, respondeu ele, o tom cuidadoso. Obrigado por atenderes. Meses depois, em Chicago, Sofia caminhava pelo parque perto do seu apartamento. Alex corria à frente com seu dinossauro de brinquedo preferido. Ela observava-o com um sorriso suave, o ar fresco do outono a acariciar-lhe o rosto. Atrás, ouviu passos a aproximarem-se. Virou-se e viu Daniel, um sorriso cauteloso, mas genuíno, no rosto. Tinha viajado até ali para passar o fim de semana. Parte do esforço lento e deliberado que ambos tinham acordado. Sofia não sabia para onde o futuro os levaria. Mas, por agora, estava disposta a seguir um passo de cada vez. Por Alex. Por si mesma. E, talvez, até por Daniel. A vida era um entrelaçado complicado de escolhas, erros e segundas oportunidades. E, embora o passado nunca pudesse ser apagado, o futuro ainda estava por escrever. E assim, a vida mostrou que cada escolha tem consequências. Para Sofia, foi uma jornada de resiliência e força, a traçar o próprio caminho apesar das traições do passado. Para Daniel, foi um acerto de contas, um lembrete de que a redenção se conquista, não se recebe. Esta história lembra-nos que, embora não possamos mudar o passado, podemos moldar o futuro com coragem, perdão e determinação. Se esta história te tocou, não te esqueças de clicar em gosto, partilhar a tua opinião nos comentários e subscrever o canal para mais histórias poderosas como esta. Ativa as notificações para nunca perderes um novo episódio. Obrigado por assistires, e vemo-nos na próxima história.